Dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir, né? Estou comentando cada um de sua hora. Que Deus os abençoe, dê força, saúde, que a paz do Senhor venha reinar nos nossos lares. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, para mim está bem. E vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença. Obrigado pela noite de repouso, Pai. Obrigado, Senhor Deus Santo, de nós pecadores. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que negador, Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Também no livro de Números, no capítulo 24. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Que a vontade do Senhor é prevalecer. E nem não o nosso desejo de ouvir o que nós queremos, mas sim o que o teu Espírito tem a falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, o livro do profeta Oséias, esses são 14 capítulos, mas vai ter pouco versículo. Eu não olhei ainda, mas vai ser pouco. Diz assim o versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em caminhar, em conhecer ao Senhor, como a alma será a sua saída, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Chuva serôdia é chuva temporária, chuva, aquela chuva fraca, que rega a terra. Assim, conhecemos o Senhor, buscamos conhecer o Senhor, seguir os seus mandamentos, os seus estatutos. Quando nós prosseguimos em perseverar nos seus caminhos, ele virá como um dia, esse dia como um dia claro. A sua saída virá como a chuva. E ele virá como a chuva, aquela chuva que nós precisamos, aquela chuva que refresca, que rega a terra, para dar mantimento, para que as ervas cresçam, para que tenha alimento para o boi, para os animais, né? Esse é o Deus que nós servimos, que nós conhecemos e prosseguimos em caminhar ao Senhor na com o Senhor. Se nós perseverarmos, seguimos caminhar com o Senhor, ele virá como amanhecer do dia, um dia bom, um dia claro, um dia nublado, um dia de bonança. Assim é quando nós conhecemos, conseguimos nem seguir o caminho do Senhor. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos agora para o livro de Números. O capítulo 24 está seguindo o capítulo 23. Ele terminou e começa no versículo 1, dizendo Balaque edifica 7 altares. Essa introdução ontem, quando nós vimos o capítulo 3, que é um capítulo, só que ele é dividido, 3 no capítulo 24, né? É o seguimento dele. Também eu creio que eu vi. Quando Balaão foi chamado ali para amaldiçoar o povo de Israel, ele mandou que Balaque, rei de Moabe, edificasse 7 altares, cada um bezerro e um cordeiro, para oferecer ao Senhor. Nós, às vezes, a gente não entende porque Balaão mandou sacrificar 7 altares, porque eu creio que esse era o número dos príncipes eu creio, a Bíblia não fala, dos Moabitas. Mas eu creio também que aqui é onde o homem muitas vezes pensa que engana a Deus. Que Balaão está pensando que podia fazer uma troca com o Senhor. Trocar o coração, o desejo do coração de Deus e o desejo do homem. Creio que ele queria fazer uma espécie de negociado e Deus não se negocia. Deus não é vendedor, Deus não é comprador, Deus não é cambista,
Ele é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que tem uma palavra só, não se arrepende do que fala e do que faz. Então ele falou com Balaão, vai, somente o que eu colocar na tua boca você falará. Mas Balaão pensou que ainda podia, assim como lá no começo, vamos ver, que ele tentou enganar Deus. Quando os primeiros príncipes veio, Deus falou, não vá com ele, o caminho dele não é bom. Veio o segundo príncipe, ele mandou, fica aqui essa noite, ouviu o que Deus fala. Deus falou, não vá. Então ele tentou a Deus. Quando veio o terceiro príncipe, cada vez que vinha mais honrado, mais forte, então ele pensou, agora talvez eu engano a Deus, né? Ele falou, fica aqui, eu vou ver o que Deus fala. Deus não falou, ele esperou. Ao amanhecer, Balaão levanta e fala, quem são esses homens aí? Ele repete, são homens que Balaque mandou. Eu sabia que o desejo do coração de Balaão era ir, por causa do prêmio, né, do ganho. Não, a palavra do Senhor diz que nós recebemos de graça nós temos que dar. Então, a profecia foi dada a Balaão, a interpretação, a visão foi dada a Balaão. E ele estava negociando, estava vendendo aquilo que Deus deu, pelo prêmio do rei Balaque. Então Deus falou, vá com ele, mas só fale o que eu falar. Só que só você fala, não fale mais nada que isso. Mas ali, eu creio que naquela viagem, com aqueles homens, ele ia premeditando que ia falar. Deus viu o coração de Balaão e mandou um anjo ficar ali, tipo, como opositor, como uma barreira para Balaão. Abrir os olhos, saber que Deus não era o que Deus está querendo fazer, não era o propósito de Deus, que não foi a ordenança de Deus. Balaão estava cego pelo dinheiro, ele só via cifras. Na sua visão só tinha cifras, na sua mente, no seu coração. Mas a jumenta, Deus abriu os olhos da jumenta que viu o jumenta pura, cansada, viajando ali, carregando uma carga. Então, Deus, a jumenta viu o olho do Senhor e desviou por 3 vezes. Balaão espancou a jumenta. Agora Deus faz que Balaão abra os olhos. Temos que abrir os olhos, nossos olhos. Deus usou a jumenta para falar com voz de homem. Aí Balaão, ele viu, não é comum. Em lugar nenhum da terra é comum isso. Mas Deus abriu. E ele assustou. O anjo do Senhor perguntou, por que ia 3 vezes espancado de jumenta? Fui eu que me pus como adversário do seu caminho. Eu que pus a barreira para você não vá. Porque seu coração é má. Aí onde o homem vê, olha, eu tentei enganar o Senhor, eu tentei fazer as coisas do meu jeito, mas agora eu vi que Deus não agradou do que eu faço. Aí ele fala, não, se for da tua vontade eu volto. Deus fala, não, o anjo fala, não, vai, mas só fala o que eu mandar. Novamente o coração do homem se corrompido. Ele chega ali e fala, só a palavra que Deus mandou, mas quando ele vê que tudo está perdido, eles são só os profetas que tem hoje, os balaões que tem hoje dentro da igreja. Pessoa que abre a igreja tem condição de mantê-la e fica extorquindo os membros, trazendo palavras mentirosas, dando testemunho enganoso, só para corromper o coração das pessoas. Então, ele vai, mas o coração dele ainda está inclinado para o dinheiro. Então ele ensina Balaque como pôr pedra de tropeço por Israel. Adorar ídolos, enviar mulheres. Sabia que aquele soldado estava sedento, né? Separado das mulheres, santificado para peleja. Então ele ensina.
porque não convém. Ele mesmo não amaldiçoou, mas ele lançou a maldição sobre os José. Sabia que a carne dele não estava, dos soldados, José não estava preparado para aquele momento. Muitos iam se corromper, como se corromperam. Então Balaque envia aquela sacerdotisa e para eles sacrificarem com ela a seus deuses, com ela, os seus deuses e para se prostituírem, onde Deus envia pragas para destruir o povo de Israel. Porque o povo de Israel sabia o caminho errado. Deus falou desde a saída do Egito para não juntar com as nações. Eles estavam sabendo, mas se corromperam também. Mulheres bonitas, né? Alimento, bebida. Aí como Jesus fala lá nos evangelhos, vigiar e orar, porque a carne, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Eles não estavam vigiando. Podia até estar orando, mas não estava vigiando. Então eles se corromperam com as mulheres, com os filhos. E Deus derramou a fúria dele sobre Israel. E também sobre Balaão, que nós vamos ver no decorrer da leitura do livro de Números, que quando o povo de Israel extermina todos aqueles reis, Balaão também foi exterminado, por causa do seu pecado. Porque ele lançou, ele fez com que o povo de Israel se corrompesse. Mas aqueles que se corromperam também do povo de Israel, a ira de Deus foi sobre eles, o juízo. Porque muitos morreram naquela peste que Deus lançou por causa das prostituições dele, por se unirem a outras pessoas. Então muitos morreram, veio o juízo de Deus. Mas veio o juízo de Deus sobre as nações, que Deus queria que teve o desejo de terminar, porque tinha um caminho errado, de prostituição, de adultério, de mentira, de falsos deuses, mas não adoravam o Deus verdadeiro. Então o que Deus falou se cumpriu, né? Muitas vezes, os profetas, as profecias que você recebe, ou na rua, ou na igreja, ou onde você estiver, sempre aparece um profeta. Principalmente quando você está passando a luta e você começa a falar daquela luta, aí a pessoa entende o que você está passando. E ele traz uma profecia de si mesmo, que não foi Deus que mandou ele falar. Mas quando vem um profeta, não julgue o profeta, guarda a profecia. A palavra de Deus diz que se cumprir foi Deus que falou, se não cumprir, ele falou de si mesmo. Quantos tem hoje, no meio do povo de Deus, nessa terra, que faz, lança profecia de si? Tem pessoas que profetizam carro, fazenda, apartamento. E isso faz que muitas pessoas do meio cristão, tanto faz o católico, como o espírita, como o cristão evangélico, ou seja, o adventista, o crente mesmo, o cristão evangélico, faz que ele se corrompe, ele desvie, que ele enfraqueça, que ele perca a fé, que ele deixe de seguir o Senhor. Por causa de profecia mentirosa. O profeta está errado, tá, o falso profeta está errado, tá. Mas você que creu na profecia, não examinou a Escritura, não esperou o tempo, você também está errado. Porque tem que esperar um tempo para se cumprir. Se não cumprir, não foi Deus que falou. Irmãos, eu estou com 21 anos que eu estou nesse estado. Tem pessoas que eu vi que eram pessoas lá no começo, né? Pessoas verdadeiras, que eu creio que é verdadeira. Disse, deu até o tempo determinado de eu andar, vai passar 21 anos. Um falou que é para rápido, é para ainda para essa semana, é para esse mês.
E vi pessoas agora, tem uns 2 ou 3 anos atrás, que falou, encontrou eu andando com um andador no calçadão, me parou e profetizou. Você vai andar, Deus tem pressa. É para pouco tempo. É para passar tempo, Padrão. Mas o tempo é de Deus. Desejo, sonho, de andar eu tenho, mas estou esperando se cumprir a vontade de Deus. Ainda na igreja que eu congrego tem pouco tempo. Um pastor foi congregar com a gente. Ele lançou essa profecia. Depois, uma pessoa que era da igreja, que ele congregava, estava congregando agora com a gente também. Uma semana ou 2 mais ou menos. Ela lançou a mesma profecia. Já se passaram quase 2 anos. Mas é o tempo de Deus, eu espero no Senhor. E na hora que uma profecia eu falo, se for do Senhor, vai se cumprir. Ele aqui. Foi quantas pessoas? Mas eu não estou questionando o profeta. Não estou questionando esses que profetizaram. Eu sei que o tempo é de Deus. A certa feita também aqui na rua daqui de casa, uma igreja que algumas vezes eu fui lá ministrar, foi um homem, um pastor. Aí nós fazendo a campanha, eu cheguei cá e convidou minha esposa. Ela se conhecia há muitos anos. Foi a campanha, o homem cura, o homem, sei o que, o homem isso. Me convidou para a gente ir. Naquele dia eu falei, não. Porque ela falou que o homem cura. O homem não me cura, quem cura é Deus. Mas ali tem um sobrinho meu que morava com a gente. Eu vou usar para me ajudar. Eu falei, não, ela falou tudo errado, né? Ele não está querendo ir, eu não vou. Eu fui. Naquele tempo eu levantava da cadeira com dificuldade. Eu dava alguns passos, cambaleando, não dificultou, não, sem segurar em nada. Né? Ele mandou ir de um lado para o outro, eu fui. Acabou a oração, depois eu vim embora. Ele ainda ficou lá orando para outras pessoas. Aí meu sobrinho ficou com um dos últimos, ele participou da mesa dele. Ele falou, sabe por que aquele mundo daquele não andou? Porque ele não tem fé. Misericórdia. Tem negócio de homem cura não, mano. Se você vai na igreja, seja qual denominação for, para receber uma cura do homem, você não vai ser curado, não. Você vai ser confiado no Senhor. Você tem que confiar no Senhor, é Ele que cura. Ele faz, ontem nós lemos, profeta Oséias, né? Capítulo 3. Deus faz a ferida e Ele sara. Ele liga. Deus machuca e Ele sara. Não homem. Ele usa homem, tem servo para orar, e através da oração de Deus responder. Mas não creio que foi o homem. É por isso que muitas igrejas estão morrendo aí. Porque as pessoas estão indo na igreja por causa de pastor, por causa de obreiro. Eu vejo uma irmã, ela vai, tantas pessoas para orar, se uma pessoa, 2 pessoas orar por ela vai na pessoa que ela escolheu, já há muito tempo. Eu vou prestando atenção. Não é fé. A tua fé está firmada naquela pessoa que um dia orou por você e você achou que aquela profecia quer servir para você. Outro talvez teve outra profecia, você não aceitou. Você está seguindo a um homem, não vá. Não vá atrás de Balaão, vá atrás de Deus. Busca o Senhor enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Irmão, é por isso que a gente vê muitas igrejas, muitos crentes afastados do caminho do Senhor. Muitos crentes que querem as coisas do jeito que Ele quer. E Ele sabe na Escritura que é do jeito que Deus quer. E é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Muitos se afastam. Outros se afastam porque acham que Deus é vendedor, Deus é negociante. Ele começa a fazer campanha, envelope de oferta, mais oferta, campanha, e não responde. Por quê?
Deus não é vendedor, Deus não é com negociante. Ele não fez promessa para mim para ninguém nessa terra de carro novo. A terra está aí, ele fala. Se você quiser ouvir a minha palavra, quiser seguir, obedecer, você vai desfrutar do melhor da terra. E você falou. Mas agora como? Aí você tem que pensar, como é que eu vou fazer isso? Deus vai abrindo portas, você vai trabalhando, administrando seu salário, administrando sua casa, e Deus vai prosperando na sua vida. Não está negociando com você, vai prosperando. Vai te dando sabedoria para você administrar e crescer naquilo que você adquire com o seu suor. Deus faz diferente, faz. Eu já vi, eu nunca vi acontecer, mas pessoas dão testemunho que não tinha nada na conta, estava negativo, chega lá tem um valor depositado que não acha dono, se torna dele. Né? Vi testemunho, mas não vi divisão isso acontecer, mas tem testemunho. Deus faz. Mas uma coisa, irmão, vou falar pra vocês, bicho. Deus chegar, tirar de uma pessoa que entesourou, que guardou, que trabalhou com seu suor, e dar para uma pessoa que está acomodada, está de braço cruzado, não quer trabalhar, não educa seus filhos. Deus não está nesse negócio, ele não vai fazer isso não. Então trabalhe. Paulo, o maior missionário que tem na Bíblia, ele vivia do seu trabalho. Ele não tirava nada da igreja. Vai lá nas cartas de Paulo, nas cartas de Paulo, você vai entender. Ele tinha esse direito como obreiro, como missionário, viver da igreja, tinha, mas ele não fez. Então, irmão, cuidado com os Balaão. Nem vou ler a leitura hoje, o tempo já acabou, mas a palavra é essa. Balaão fez altares, sacrificou animais para negociar com Deus. E Deus mostrando para nós, através dessa leitura, que ele não é negociante, ele não é comerciante. Então eu não li o capítulo, leia lá, Números capítulo 24, são apenas em 5 versículos, porque vamos orar. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um dia, por mais uma semana, Pai. Obrigado por ser Deus, Pai. Obrigado por ter suprir nossa necessidade, nos dar força para chegar aqui. Obrigado por essa família abençoada que o Senhor me deu, Pai. Obrigado pela minha família de sangue. Obrigado pela palavra que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus também. Irmão, Jesus Cristo voltará. Está forte. Que Deus abençoe, Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Jesus. Aí se falar, irmão, fala, Jesus, eu também te amo. Irmão, se eu não te amasse, em Cristo Jesus. E tem pessoas aí que amam meu coração porque todo dia ela envia mensagem para mim. Não é diferente. Eu amo a todos, mas tem uma pessoa diferenciada na minha vida. E na vida que tem as redes sociais. Pessoas que estão comigo desde o segundo vídeo, nunca falhou um dia. Não é porque ela enviou uma mensagem de bom dia. Às vezes ela não tem uma palavra, ela põe uma mãozinha dizendo amém. Mas eu os amo. Tanto amo que às vezes sem poder, sem força mesmo, cansado, doendo todo. Eu me levanto de madrugada, oro com vocês. E eu todo dia mando um vídeo para vocês, até nós fecharmos a Bíblia, depois Deus proverá o que nós fazer. Que Deus abençoe, um abraço, irmão Jorge. Feliz Páscoa e o meu abraço.